Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou residente do primeiro ano de ginecologia e obstetrícia. Eu vou apresentar o caso clínico hoje de uma paciente que esteve no hospital com a gente do dia 9 de junho até o dia 22 de junho. Meu orientador foi o professor Mário Dias Correia Júnior. Bom, a paciente é a ESF. Eu vou apresentar em ordem cronológica, então. Ela se apresentava, então, com 33 anos. Ela era gesta 5, 3 partos vaginais anteriores e um abortamento. Ela fazia acompanhamento com a gente naquele momento por 4 condições: uma gestação gemelar até então dicoriônica diamniótica, uma diabetes gestacional controlada com dieta, uma hipertensão gestacional e uma sífilis gestacional adequadamente tratada. Ela fazia um acompanhamento prévio, então, em serviço externo, e a primeira consulta com a gente foi no dia 2 de junho, há uma semana atrás, né, do dia que ela chegou no hospital, e se apresentava com 26 semanas e 6 dias. Bom, ela foi encaminhada nesse dia 9, com uma idade gestacional de 27 semanas e 6 dias, para uma propedêutica materno-fetal, devido a uma elevação pressórica de 130 por 105. Ela negava cefaleia, escotomas, epigastralgia, perdas vaginais ou disúria, movimentação fetal presente, hábitos fisiológicos preservados. De história pregressa, familiar e social, a única coisa que eu destaco é uma hipertensão arterial crônica e uma diabetes mellitus em mãe e irmã. Essa sífilis gestacional adequadamente tratada com 3 doses em março de 2020, e ela relata o parceiro tratado. Na história obstétrica, a primeira gestação dela que foi o abortamento com curetagem lá em 2005. Na gestação atual, então, eu só quis destacar então o VDRL positivo dela nos primeiros exames e um TOTG alterado, né, com a glicemia 2 horas após destrozol de 185. As ultrassonografias que ela possuía até o momento eram as seguintes. A primeira ultrassonografia dela foi feita com 8 semanas, no dia 20 de janeiro, e o laudo demonstrava uma gestação gemelar monocoriônica e diamniótica. Lá na primeira imagem onde eu destaquei, não dá para perceber que tem uma divisão, às vezes pela qualidade da imagem da foto, mas também eu vendo a imagem não percebi uma membrana, sabe, dividindo os embriões. Mas o ultrassonografista laudou como monocoriônica e diamniótica. Na próxima ultrassonografia dela, já foi com 14 semanas de acordo com a DUM, no dia 4 de março, este ultrassonografista laudou como uma gestação dicoriônica e diamniótica. A única coisa destacada no ultrassom que eu fiz foi a questão da membrana ali divisória entre os fetos. No dia 29 de maio, ela já estava na idade gestacional de 26 semanas e 2 dias pela DUM. O ultrassonografista viu alguns detalhes pensando em uma possível síndrome de transfusão feto-fetal, pois o feto 1 apresentava um polidrâmnio, o feto 2 um oligodrâmnio, e ele já fez aqui uma medida das bexigas dos fetos. Né? O feto 1, com a bexiga aqui que eu estou avaliando, e aqui a bexiga do feto 2, né? Bem reduzida de tamanho. Porém, ele ainda assim laudou com uma gestação gemelar dicoriônica, mesmo já fazendo algumas avaliações em relação a questões de síndrome de transfusão feto-fetal. Esta ultrassonografia foi feita no dia 2 de junho, foi com 26 semanas e 6 dias, também com uma gestação gemelar dicoriônica e diamniótica, mas já se percebeu também o feto 1 GIG, um líquido amniótico aumentado e um Doppler materno e fetal até então sem alterações. Então eram esses os exames que ela tinha até então. Na admissão, ela apresentava um útero fita de tamanho 51 centímetros, que chamou a atenção, uma PA já normalizada e um colo de 3 centímetros com 50% de apagamento. A conduta, então, do plantão foi a internação, a corticoterapia, a propedêutica HELP,
observação clínica e programou-se um ultrassom do serviço para o próximo dia. Então, ela evoluiu com uma propedêutica normal. Ela tinha uma proteína de 24 horas do dia 3 de junho de 150 miligramas. Essa propedêutica não se alterou durante a internação da paciente. Ela precisou de uma insulinoterapia em baixas doses para o controle da diabetes e ela manteve uma boa curva glicêmica durante toda a internação. A corticoterapia foi completa e a curva pressórica se manteve normal. No outro dia, a ultrassonografia, então, mostrou, agora sim, uma gestação gemelar monocoriônica e diamniótica. Uma discrepância do peso entre os fetos de 25%, o feto 1 apresentando um ILA de 66 e um índice de pulsatilidade na artéria cerebral média com percentil menor que 5, indicando uma centralização. Já o feto 2 apresentava um oligodrâmino acentuado, um stuck twin. A bexiga fetal não foi visualizada, o peso fetal estimado no percentil menor que 10 e uma diástole 0 em artéria umbilical, classificando este feto como um CIUR categoria 2, onde se fez toda a hipótese de uma síndrome de transfusão feto-fetal e a partir daí a paciente manteve-se em uma avaliação periódica de vitalidade fetal e materna. No dia 16 de junho, a paciente foi avaliada pela equipe do Centro de Medicina Fetal do hospital e foi sugerida uma aminocentese de alívio e uma septostomia. Porém, a paciente se recusou a realizar os procedimentos propostos e preferiu se manter em acompanhamento. No sábado, de madrugada, no dia 20 de junho, ela se apresentava então com 29 semanas e 3 dias. Ela foi, os plantonistas foram chamados devido a paciente ter relatado a rotura da bolsa. Então, foi realmente evidenciado uma meniorrex prematura pré-termo. Ao toque, ela se apresentava com o colo de 4 centímetros, 50% apagado. Às 2 da manhã, a paciente foi reavaliada e apresentou uma dinâmica uterina positiva de 2 contrações de 30 segundos em 10 minutos. Então, discutido com o plantão do dia, devido à característica de um CIUR categoria 2 do feto 2, ela foi submetida a uma cesariana segmentar de urgência. O APGA do feto 1, do feto com polidrâmino, foi de 8 em 8, porém o feto 2 não teve o APGA descrito. Ele foi diretamente levado, entubado e levado para a UTI neo. O sangramento foi habitual e o ato sem demais intercorrências. Acabou que o outro RN também necessitou de intubação precoce e ambos foram levados ao UTI neo. A paciente, então, evoluiu com alta no terceiro dia de pós-operatório, em bom estado geral, sem queixas, com a solicitação de TOTG 6 semanas após o parto para uma reclassificação de DMG. Ela, então, teve uma programação de visita diária aos RNs em UTI neonatal, em formato de canguru. Eu conversei com a pediatra e também fui avaliar os RNs. Eles evoluíram bem, com uma intubação precoce. É interessante que o feto 1, o Enzo, que era o feto com o polidrâmio, ele apresentou alterações em ultrassom transfontanela e teve maiores dificuldades para o desmame ventilatório. O feto 2, que é o que tinha CIUR, ele está atualmente em VNI, tolerando com sucesso o desmame. A dieta parenteral evoluindo progressivamente para uma dieta via oral com leite materno ordenhado. E é isso.